18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos em mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, terça-feira, 26 de outubro de 2021. Karime Leão, tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Tudo certo. Muito boa noite pra você. Tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Bacana. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano. Boa, e galera. também pra você que está nos acompanhando ao vivo pelo Instagram. Tá no Insta. Exato, no @18horasnews. Vamos juntos. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. CPI da pandemia pede o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do secretário de Saúde do Estado, que é o Marcelo Campelo. Do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, exatamente. O governador Wilson Lima anunciou reajustes salariais abaixo dos reivindicados pelos profissionais da saúde, educação e dos policiais militares. CPI da Amazonas Energia aponta que 40% das reclamações da Defensoria Pública são contra a concessionária de luz. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, os principais destaques desta terça-feira, você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, um mês após se tornar réu no Superior Tribunal de Justiça por envolvimento em vários crimes, entre eles o de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública, o governador Wilson Lima volta agora a ocupar as manchetes da mídia nacional. Teve seu nome incluído na lista de pessoas que tiveram pedido de indiciamento pelo relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros. A inclusão do nome de Wilson Lima no relatório final foi sugerida pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O senador Eduardo Braga justificou que o Amazonas virou o subsolo do inferno durante a crise do coronavírus, especialmente durante as ondas da doença do início de 2021. Segundo o senador, o Amazonas foi o fato determinante para a criação da CPI da Covid. Eduardo Braga, o senador, lembrou que faltou oxigênio e o governo tinha conhecimento antecipado do fato. Lembrou também que morreram enfermeiros contaminados porque não tinham equipamento de proteção individual e que morreram pessoas porque faltavam leitos de UTI. Não havia plano de contenção estratégico, segundo o senador. Todos lembram que o Amazonas viveu meses terríveis justamente por falta de gestão. Nenhum outro estado brasileiro sofreu tanto quanto o estado do Amazonas, justamente por falta de competência na gestão da pandemia. As imagens terríveis correram o Brasil e o mundo e muitas vidas foram perdidas por falta de um atendimento mínimo. Morreram dezenas de pessoas por falta de oxigênio hospitalar. O governo não teve competência sequer de abastecer as unidades de saúde de itens básicos como o oxigênio. Faltou planejamento, faltou ação, faltou atitude, principalmente empatia ao sofrimento dos amazonenses naquele momento de tanta dor. Enquanto as pessoas morriam sem atendimento adequado, uma organização criminosa agia nos bastidores para desviar recursos superfaturados, superfaturando compras e fazendo contratos suspeitos sem licitação. Vale destacar aqui que são duas ações. A primeira que aconteceu em abril de 2020, em que o governador responde processo criminal por superfaturar a compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. E agora a segunda, em que é pedido o indiciamento do governador Wilson Lima pela crise do abastecimento de oxigênio que levou à morte de dezenas de pessoas por asfixia no estado. Além do governador Wilson Lima, foi incluído o nome também do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo. Vamos saber mais detalhes sobre esse pedido de indiciamento do governador na reportagem de Odiné Araújo. A decisão em incluir o nome do governador do Amazonas, Wilson Lima, no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito nem passou pelo plenário hoje. Já veio fechada após encontro reservado dos líderes da CPI ontem à noite, supostamente intermediado por senadores mais experientes, como Otto Alencar e Tasso Gereissati. Os dois teriam atuado como mediadores e conselheiros na CPI. Diante de uma ala que considerava que a inclusão de Wilson Lima no relatório da CPI
era desnecessária, uma vez que ele já é réu no Superior Tribunal de Justiça por supostos crimes cometidos na condução da pandemia no Amazonas. O senador Eduardo Braga defendeu que as acusações contra o governador do Amazonas no STJ não contemplavam as mortes por falta de oxigênio em janeiro desse ano. O governador do Amazonas e o ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, foram incluídos na lista de 81 nomes de indiciados, conforme o relatório do senador Renan Calheiros. Me permita sugerir só os nomes. Eu não vou citar os indiciamentos mais uma vez, e tão logo se aprove o relatório, nós vamos disponibilizá-lo na Comissão Parlamentar de Inquérito e nas redes sociais. Primeiro indiciado, Jair Messias Bolsonaro. Segundo, Eduardo Pazuello. Marcelo Antônio Queiroga Lopes, ministro da Saúde. Onyx Dornelles Lorenzoni. Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas, artigo 267, 319. Marcelo José Barroso Campelo, secretário estadual de saúde do estado do Amazonas. O senador Eduardo Braga agradeceu ao relator pela inclusão dos nomes do governador do Amazonas e do então secretário de saúde do estado na lista de indiciados e disse que se trata de uma questão de justiça. O que impulsionou de fato a instalação desta comissão foi o horror diante das cenas de famílias em desespero no Amazonas, atrás de cilindros de oxigênio. Foi a desumanidade das mortes por asfixia que invadiram as redes sociais e ganharam as manchetes no Brasil e no mundo. Uma tragédia que transformou Manaus no centro mundial da pandemia. E aqui quero agradecer por parte do nosso relator, acatando os nossos adendos e as nossas sugestões, e por parte do presidente Omar Aziz, a grandeza de entender que nós, nesta instância da Câmara Alta do Legislativo Brasileiro, de fazermos justiça. Eduardo Braga fez um relato dos principais fatos ocorridos na pandemia no Amazonas, que resultaram em quase 14 mil vidas perdidas para a Covid em todo o estado. A inclusão do governador Wilson Lima e do ex-secretário de Saúde do Amazonas foi louvada por outros integrantes da CPI da Covid, entre eles o senador Otto Alencar. Diante do fato acontecido em Manaus, e isso comove muito a nossa alma, a alma do povo brasileiro, solidário ao povo de Manaus, do Amazonas, e foi na capital do estado do Amazonas onde se verificou a maior letalidade da doença, até onde nós tivemos conhecimento de 410 infectados, 16 mil foram a óbito, uma cidade desapareceu no Amazonas imediatamente. Esse é um caso que não poderia deixar de constar no relatório do senador Renan Calheiros. Toda a nossa discussão foi a respeito da legalidade ou não, mas é um fato grave e foi ele determinante para que essa CPI pudesse abrir os seus trabalhos. O governador Wilson Lima repercutiu hoje em suas redes sociais uma nota em que diz que o pedido feito pelo senador Eduardo Braga de incluí-lo no relatório da CPI da Covid do Senado é movido por interesse exclusivamente eleitoral. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A leitura que a gente pode fazer é a seguinte, que o governador Wilson Lima tenta transformar a inclusão do nome dele numa articulação política. O fato é que o Amazonas colapsou 2 vezes por incompetência do governo. O fato é que as pessoas morreram por falta de oxigênio, por falta de ventiladores pulmonares e por isso o governador é réu e agora será indiciado por outros crimes. Tentar resumir isso, a factoide político-eleitoral é muita pobreza de argumentos. O governador
senador Wilson Lima teve responsabilidade, sim, por muitas mortes ocorridas, pelo caos no sistema de saúde em 2 oportunidades, inclusive. Por isso, deve ser responsabilizado e punido por essas mortes. São crimes hediondos e vai, inclusive, chegar aí a hora do governador pagar caro por tudo que fez de errado e pelo que deixou de fazer para salvar vidas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos continuar falando sobre CPI da pandemia do Senado Federal, chamando agora o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, os trabalhos da CPI, né, o voto do relatório final deve seguir por mais tempo, noite adentro. Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite, Karime. Vou dizer para vocês, a reunião está acontecendo nesse momento. Estou acompanhando aqui a TV Senado. Nesse momento está falando a senadora Simone Tebet, do MDB, ali colega de partido do senador Eduardo Braga. A votação ainda não começou. Deve começar mais tarde mesmo. Eu acho, como você disse, vai noite adentro aí essa votação. A expectativa, Karime, é que essa CPI, a expectativa de voto é que fique 7-4. 7 votos favoráveis e 4 votos contrários. Entre os favoráveis estão ali o relator, Renan Calheiros, Randolfo, presidente, Eduardo Braga, o Tasso Gereissati, Otto Alencar, Humberto Costa, e o não fica o senador Heinz, senador Marcos Rogério, Jorginho Melo e tem o Eduardo Girão do estado do Ceará, todos eles da ala governista. Provavelmente a contagem seria essa. Talvez não aconteça nenhuma surpresa com relação a esse relatório. As surpresas foram resolvidas no acordo. E vale lembrar que os 11 só vota nessa comissão os 11 membros titulares da CPI. Os suplentes não votam. Apesar de ter muita gente importante, como o senador Alessandro Vieira como suplente, ele não vai participar dessa votação. Vamos aguardar, vamos continuar aguardando. Agora, Karime, ontem a gente disse aqui que ninguém sabia como ia ser a reunião de hoje, porque o presidente Omar Aziz iria se reunir com os colegas da ala majoritária e da ala governista para tentar surgir um acordo e tentar viabilizar a votação do relatório que está acontecendo nesse momento, o relatório final. Informações de bastidores dão conta que nessa reunião de ontem, que acabou na madrugada de hoje por volta de 2 da manhã, foi firmado um acordo entre os senadores, com destaque o senador Omar Aziz, o presidente, o senador Otto Alencar e Eduardo Braga, para incluir o governador Wilson Lima e o ex-secretário de Saúde Marcelo Campelo no relatório final, que acabou acontecendo. O senador Eduardo Braga trabalhou muito nessa proposta. Logo ele, que vinha se afastando do bloco do G7 após alguns desentendimentos no meio da CPI e se aproximando cada vez mais do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Mas nesse acordo, alguns senadores ficaram descontentes. E a gente percebeu isso lá nos corredores do Senado. Algo estranho acontecia hoje pela manhã, porque pouquíssimos senadores, alguns senadores pararam para conversar com a gente, mas eles não quiseram responder quando o assunto era Amazonas. Então a gente percebeu, os repórteres perceberam, a mídia nacional percebeu essa questão e eles insistiram nas perguntas e eles não responderam. Por quê? Ficaram descontentes porque acordos feitos lá atrás foram descumpridos, para levar em consideração a inclusão do governador Wilson Lima. Eu vou já explicar por que isso aconteceu. Só quem falou com a gente foi o senador Alessandro Vieira. Ele explicou a questão jurídica delicada que envolve o estado do Amazonas nessa CPI. Vamos ouvi-lo e depois a gente fala mais sobre esse assunto. A CPI teve restrições para atuar na questão de governadores, mas exatamente como está constando no relatório do Renan, eu verei agora. Tá, mas mesmo em relação ao governador do Amazonas, porque assim, a CPI ela conseguiu apurar até de forma significativa a situação do Amazonas, apesar de não ter apurado. Nós temos dados significativos referentes a estados e municípios. E eles constam da CPI, eles constam do relatório. O ato de indiciar ou não é uma outra etapa.
de menor relevância jurídica, como bem lembrou o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O importante é constar os fatos. O senhor concorda em não incluir na lista os governadores e, enfim, estados e municípios? Nós não podemos fazer a oitiva desses governadores. Eu sou autor dos requerimentos que foram aprovados e não tiveram sequência porque o Supremo entendeu que nós não poderíamos fazer esse tipo de apuração. Uma das consequências da CPI é a apresentação de uma PEC que eu estou puxando juntamente com a senadora Soraya para ajustar essa competência, para deixar claro que o Senado pode, quando necessário, fazer esse tipo de apuração. A gente acompanhou o senador Alessandro Vieira, membro da CPI da Covid-19, Carlos Eduardo. Karime, só antes de falar sobre isso, a gente segue acompanhando aqui a reunião da CPI da Covid-19. Agora quem está falando é a senadora Leila Barros. Ainda não começou a votação do relatório final, então vamos em frente. Karime, vamos tentar relembrar os fatos que aconteceram envolvendo o Amazonas nessa CPI. Quando o STF determinou a instalação da CPI da Covid-19 no Senado, um dos objetos era a investigação da crise do oxigênio no Amazonas. Todo mundo sabe disso. Quando a CPI convocou o governador Wilson Lima, o STF entrou em ação e deu ao governador, concedeu a ele, o direito de facultar a presença na CPI. Wilson Lima escolheu o silêncio e não compareceu à CPI. A decisão da ministra Rosa Weber abriu precedente para que outros governadores não fossem convocados. E o entendimento do Supremo é que a CPI não tem competência para investigar crimes contra a administração pública ocorrido nos estados. Por causa disso, Karime, a CPI recalculou rota e partiu para cima do governo federal. Mudou ali, tirou o foco nos estados e mirou do governo federal. Os membros da ala governista viram esse gap aí, e no afã de proteger o governo federal e o presidente, passou a exigir que os estados fossem sim investigados e usaram essa questão para desgastar a CPI. O governo do Amazonas ficou ali no meio dessa disputa política dentro da comissão. E aí ocorreu esse afastamento. Cada vez mais o Amazonas foi se afastando do objeto dessa CPI por motivos políticos. A CPI entendeu que, como o governador Wilson Lima já é réu na STJ, indiciá-lo poderia gerar um precedente para que a ala governista exigisse que outros governadores fossem indiciados, afundando de vez o relatório final. O ideal na avaliação deles foi citar os fatos no relatório para que os órgãos criminais pudessem tomar as providências. E foi o que foi feito logo lá no início, que não citou o governador, mas sim citou os fatos, e que gerou uma indignação geral. Atualmente, Karime, o nosso estado se tornou um fator delicado. Como eu disse há alguns dias, não plantamos nada e agora estamos colhendo de qualquer forma. Porque a não inclusão do governador Wilson Lima no relatório final representaria para nós amazonenses uma injustiça. Essa CPI ia acabar em pizza para a gente. A situação, portanto, é essa nesse momento. Agora, o que a gente espera, Karime, é que as pessoas listadas nesse relatório, incluídas o governador do Amazonas, sejam de fato criminalizadas. Nós falamos também com o senador Randolfo Rodrigues. Ele falou exatamente sobre essa expectativa. Vamos ouvir o que ele disse. Eu quero acreditar que o senhor Augusto Aras é procurador-geral da República, antes de ser aliado de quem quer que seja. Esperamos que ele atue como procurador-geral da República. Se não fizer, existem outros caminhos no Código de Processo Criminal de nosso país, na legislação penal do nosso país, para nós levarmos o relatório à frente. Essa CPI termina hoje. Essa história não acaba aqui. E nada acaba hoje quando termina a CPI. Nós ainda temos muito serviço a cumprir. Nós iremos acompanhar as consequências desse relatório. Iremos levar onde ele está interessado a levar e vamos exigir que as responsabilidades sejam apuradas. A gente acompanhou agora a fala do senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid no Senado Federal, explicando os trâmites, o que vai acontecer depois desses indiciamentos, não é, Carlos Eduardo? Exatamente, Karime. O senador Randolfo Rodrigues também falou pra gente que amanhã vai ser criado o Observatório da CPI, que vai acompanhar o andamento das denúncias apresentadas pela comissão. O relatório vai ser encaminhado para órgãos que vão investigar as denúncias feitas pela comissão. No caso, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal,
Polícia Federal, Ministério Público Federal dos Estados, Câmara dos Deputados, no caso da denúncia de crime de responsabilidade contra o presidente da República, e o Ministério Público Estadual nos estados, no caso o estado de São Paulo. A CPI tem 15 dias para entregar esse relatório aos órgãos, a esses órgãos aí. E esses órgãos, em contrapartida, têm 30 dias para responder às denúncias da CPI. Ou seja, a situação vai continuar quente e com certeza vai influenciar na política, inclusive nos fatos eleitorais, vislumbrando as eleições de 2022. Agora, Karime, a pauta que fecha a CPI hoje é a polêmica da semana, que foi a fala desastrosa do presidente Jair Bolsonaro, que disse que pessoas vacinadas contra a Covid-19 podem estar vulneráveis ao vírus da AIDS. Ele falou isso numa live, numa rede social, que acabou sendo derrubada. E que é uma completa mentira e um absurdo terrível. O senador Renan Calheiros incluiu esse fato no relatório e ele quer o banimento do presidente da República das redes sociais de uma forma definitiva. Vamos ouvir o que ele disse. Nós estaremos hoje aprovando no relatório, fazendo esse registro e pedindo paralelamente o banimento do presidente da República das redes sociais. Porque fake news, vocês sabem, mata. A fake news é responsável por muitos crimes na pandemia, e o criminoso continua solta. Ele precisa ser contido nessa sua compulsão pela morte. Agora a gente acompanhou a fala do senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid no Senado Federal, explicando a respeito desse indiciamento, dessa punição do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Eduardo? O senador Renan Calheiros hoje de manhã pegou pesado, chamou o presidente da República de serial killer e ele vem cada vez mais à medida que ele bate daqui, o presidente rebate de lá. Está um confronto direto entre o presidente da República e o relator da CPI, o Renan Calheiros. O senador Rogério Carvalho também criticou duramente o presidente da República. Vamos ouvir o que ele disse pra gente. Então nós estamos diante de um líder fuleiro estiorado. Essa é a definição para um presidente que brinca com uma coisa tão séria que é imunização e misturar com AIDS. Isso é um absurdo e precisa ter consequências. Agora a gente ouviu a fala do senador Rogério Carvalho, membro da CPI da Covid. Duras as falas, Se referiu ao chamando presidente ele de fuleiro. Fuleiro. O nosso linguajar amazonense. Sim. Fuleiro. Mas olha, gente, hoje, reforçando a questão, o que o senador Randolph falou, a CPI ela não acaba agora. Eu poderia falar para vocês num tom de despedida, de fechamento, de encerramento, mas não é isso. Não vai acabar aqui. Essa CPI ela iniciou um trabalho que com certeza vai terminar só no ano que vem, porque a gente já falou, já insistiu várias vezes. Essa CPI, embora ela tenha um palco político, mas ela vem exercendo, apesar de tudo, um papel importantíssimo para o Brasil. Mas a gente tem os seus fatores políticos e os seus fatores técnicos nessa grande jornada, nessa grande empreitada que é a CPI. Para encerrar, deixa eu passar para vocês os informes. Nesse momento, tá no canal da TV Senado, estou acompanhando, tá rolando o senador Omar Aziz, o presidente já está na mesa, então provavelmente deve começar daqui a pouco a votação do relatório final, Karime. Uma pena que vamos acompanhar, eu vou verificar, senão a gente entra novamente. Sem dúvida. Pra gente ver se vai ter algum resultado aqui ainda hoje, quem sabe ainda durante o programa. Sem dúvida, te aguardamos. Imagina, um abraço, bom trabalho, Carlos Eduardo, e qualquer coisa você avisa e entra aqui com a gente ao vivo para dar mais informações. Muitíssimo obrigada, boa noite, bom trabalho. Tá legal, valeu, um abraço, tchau. 6 horas e 24 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Bom, e agora vamos conversar com a jornalista Artemisa Gadelha, ao vivo aqui nos estúdios da Mix, aqui no 18 horas. Temos uma notícia boa sobre educação. Artemisa, os cursos da Universidade Federal do Amazonas foram bem avaliados na edição de 2021 do Guia da Faculdade, com publicação no jornal Estadão. Olha que legal, é isso mesmo? Isso mesmo, Karime. Ótima noite para você, para o Carlão e para todos que estão nos acompanhando. Olha, foi publicado essa semana no guia, como você disse, né, de 2021, Guia da Faculdade, com publicação no jornal Estadão. 42 cursos da Universidade Federal do Amazonas foram avaliados com 3 e 4 estrelas. O que isso significa? Os cursos foram avaliados como bom e muito bom, ou seja, só chega até 5 estrelas. Então nós estamos muito bem. E como é que isso foi feito? Como é que se chegou a esse resultado? Bom, a partir da avaliação de professores que trabalham em instituições de ensino superior com base em informações sobre o projeto pedagógico, o corpo docente e também a infraestrutura institucional. O Guia da Faculdade foi criado em 2018 e é resultado da parceria entre o jornal Estadão e uma startup que se chama Quero Educação, responsável pelo desenvolvimento da avaliação. Para saber mais, você precisa então, se você quiser saber da metodologia aplicada, é só consultar então publicações.estadão.com.br/guia-da-faculdade. Olha, eu fico feliz aí com esse resultado num país em que a educação é sempre colocada aí em segundo plano, né? Com tantas verbas cortadas, né, para as nossas universidades. Exatamente. Bom, boa notícia, Artemisa. Muitíssimo obrigada. Daqui a pouquinho você volta para conversar com a gente. Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda hoje aqui no 18 horas, o governador Wilson Lima anunciou reajustes salariais abaixo dos reivindicados pelos profissionais da saúde e educação e também dos policiais militares. Daqui a pouco, logo depois da playlist. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. E o tempo deve continuar fresquinho, viu, Carlão? Porque, de acordo com informações do Clima Tempo, a gente tem previsão de períodos de nublado com chuva a qualquer hora nessa noite e madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 92%. Mix. E Rio Negro baixou mais 9 centímetros de ontem para hoje. A cota agora é de 19 metros e 76 centímetros acima do nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. E no dia quem foi incluído na lista de indiciados da CPI da pandemia do Senado Federal, o governador Wilson Lima anunciou reajustes salariais abaixo dos reivindicados pelos servidores, especialmente os da saúde, educação e policiais militares. E a revolta foi grande. Os trabalhadores da educação esperavam 24%, mas receberam apenas 9,19%. Os trabalhadores da saúde esperavam pelo menos 24% de reajuste, mas ganharam apenas 8,9%. Os policiais militares e bombeiros ficaram revoltados com o reajuste de apenas 3,3%. Isso após mais de 2 anos de salários, gratificações e promoções, todos congelados. Pois é, Carlão. E as críticas aos percentuais de reajuste anunciados pelo governador Wilson Lima dominaram as redes sociais, assim como também dominou o pedido de indiciamento do governador. Bom, vários vídeos, vários memes foram postados criticando o reajuste concedido por Wilson Lima. Vamos saber mais a respeito dessa repercussão negativa agora na reportagem de Hector Silva. O governador Wilson Lima anunciou hoje uma série de benefícios para os servidores públicos estaduais, depois de anunciar por 2 anos o congelamento de salários com o pacote de maldades de 2019.
O anúncio incluiu a revisão de datas bases salariais, promoções, progressões e enquadramento de carreiras, além de mudanças na Lei 3.510/2010, que dispõe sobre a aposentadoria dos servidores estaduais. Para o diretor de Finanças do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Kleber Ferreira, todos os benefícios anunciados por Wilson Lima já estavam previstos em lei. O governador apenas usou o evento como palanque político. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o CITEAM, vê o governador antecipar a campanha eleitoral, fazer um palanque político e anunciar, na verdade, medidas que são garantidas em lei. A database, inclusive, nós não estamos recebendo por conta de uma lei de congelamento feito por esse mesmo governador. O governador faz proselitismo político, não anuncia progressões. Nós temos mais de 20 ofícios solicitando audiências com o governador que foram ignorados. Para o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Jaime Lopes, Wilson Lima esqueceu de algumas categorias dentro da polícia. Estamos felizes com o anúncio de hoje, mas parcialmente felizes, porque tão somente parte disso daí foi contemplado. Investigadores escrivães, que é o quantitativo mais expressivo dentro da polícia, numericamente falando, investigadores escrivães, e de igual modo a reposição inflacionária pertinente aos administrativos, que também, na sua grande maioria, analisando a realidade desses que integram os quadros da Polícia Civil, são servidores já de mais de 30 anos na atividade, estão na iminência muito com os requisitos já, inclusive, para se aposentar, então é algo que nos alegra bastante. Entretanto, nós buscaremos manter ainda essa interlocução para que os cargos que ainda não foram contemplados possam ter a sua devida contemplação. O governador anunciou reajuste de 9,19% na database dos funcionários da Secretaria de Estado de Educação, o que para Kleber Ferreira é um valor equivocado, já que os salários ficaram congelados por muito tempo. Os sindicatos reivindicam ao menos 184,73%. O governador não discute como vai ser pago, inclusive, as perdas salariais desses anos que nós estamos parados. Então, esse percentual de 9,19 é um percentual equivocado, porque a gente sabe que nós temos perdas pelo fato dele não ter dado o reajuste salarial quando a lei assim dizia, que era em 1º de março, tanto de 2020 como 2021. Então, o CITEAM continua reafirmando que o governador precisa dialogar com a categoria e com as representações das categorias. O governador também anunciou reajuste de 14,69% a 15,22% à Polícia Civil, sendo 7,34% aos administrativos e 3,3% aos bombeiros. O Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas tinha reivindicado apenas o escalonamento dos investigadores e escrivães, que foi prometido por Wilson Lima. Porém, a data base esperada dos administrativos era de 38,39%, referente aos anos de 2015 a 2021. Percentual, quando da construção da Lei 457.6 para escrivães e investigadores, essa parcela ela era algo em torno de 23%. Como o salário aumentou, e o parâmetro é outro, o percentual ajustado é esse mesmo. E na verdade, em relação a investigadores e escrivães, nós só pedimos a parcela de escalonamento. Agora, em relação aos demais cargos, o percentual aproximado ele era de 38,39%, que era o acumulado dos anos de 2015 a 2021. Entretanto, em relação, por exemplo, ao servidor administrativo, o governo ele só confirmou o pagamento das datas bases, que é a reposição inflacionária, dos anos de 2020 e 2021. Lembrando que isso somente para administrativo, porque delegado, perito e comissário não foi contemplado. Wilson Lima também anunciou um reajuste de 8,9% para os funcionários da Secretaria de Saúde e Fundações, cujos sindicatos reivindicam pelo menos 24%. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Bom, foram mais de 2 anos de congelamento de salários, gratificações, promoções, enfim. Todos lembram do chamado pacote de maldades que o governador Wilson Lima impôs aos servidores. Com tanto dinheiro em caixa, com uma arrecadação recorde, o mínimo que o governador deveria ter feito era conceder um reajuste maior para os servidores. Karime, dar apenas 3,3% para os policiais militares é, sem dúvida nenhuma, um absurdo. Dar apenas 8,9% para os profissionais de saúde é outra maldade. Profissionais que estiveram na linha de frente no combate à pandemia mereciam sim muito mais. Um reajuste vergonhoso que não terá efeito diante de tantos aumentos de preços dos alimentos e também dos combustíveis verificados já, né? Pois é, e para falar mais sobre esse reajuste anunciado hoje, vamos conversar agora com a professora Vanessa Antunes. Ela é diretora de assuntos sindicais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Sinteam. Muito boa noite, professora. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação hoje com a gente aqui. Então, depois de 2 anos com salários e benefícios congelados com a categoria, como é que a categoria analisa o reajuste de 9,19% anunciado hoje pelo governador Wilson Lima? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlos. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço. É muito ainda mais num programa como esse das 18 horas, que é muito escutado, principalmente pelos trabalhadores em educação que estão em deslocamento de uma escola para outra. Primeiramente, a gente ficou até espantado porque a forma como esse anúncio foi feito, de uma questão que é obrigatória e não é um favor à categoria que ele está fazendo, foi feita de forma puramente eleitoreira, né? Eleitoral. Você teve festa, fogos, porém ela esconde uma verdade que não foi feito um devido reajuste, mas sim não chegou sequer uma reposição. Até a própria matéria já citou que nós estamos com 2 anos sem reajuste, então você tem as nossas perdas salariais, mais a soma da inflação, que eu acho que todos aqui estão bem cientes que está sendo uma das maiores dos últimos tempos. Então, além disso, de até estar apresentado de forma como se fosse um benefício ou um favor que o governo do estado está fazendo à categoria, que nós sabemos muito bem que não é favor, mas uma obrigação, nós temos várias perdas salariais, mas a inflação que não foi contabilizada. Então, no mínimo, nós teríamos que ter um reajuste, para ser chamado de reajuste, abaixo pelo menos de 20%, para poder cobrir todas as nossas perdas e a própria inflação. Então, bom, seria assim, pelo menos 20% para compor o salário dos profissionais. Qual seria o valor que a categoria gostaria de receber? Um valor de um reajuste digno, digamos assim? Como a nossa categoria ela é desmembrada, de trabalhadores da educação, de professores da merendeira, então varia muito. Então você vai ter reajustes. Vou dar um exemplo do Fundeb, que é uma outra forma eleitoral que já há 3 anos o nosso governador ele paga como se fosse um benefício. O Fundeb, ele é só feito esse rateio quando há sobra de má administração. Se o Fundeb fosse distribuído como forma de pagamento salarial, que é o nosso ganho real, o último de 4 mil, nós teríamos mensalmente mais de R$307 por mês na nossa conta, e isso incide também no 13º e nas nossas férias. Então varia muito de acordo com aonde o profissional está lotado. Então você teria reajustes de 400, de 500, de 1.000, dependendo da sua lotação. Por isso que nós estamos aqui vendo que a questão dessa reposição, eu quero deixar claro que isso não é bem um reajuste, porque ainda tem as perdas, ainda está muito aquém, abaixo do que toda a categoria necessita. Ok, com relação às promoções, foi anunciado algo de novo para vocês e para essa categoria de um modo geral? Não, nós estamos também há 2 anos sem as promoções por titularidade e sem as promoções por tempo de serviço, lembrando que as de tempo de serviço, elas são obrigatórias e automáticas, então não havia nem sequer a necessidade do representante da categoria ter que solicitar isso, já que ela é garantida por lei. Certo. E agora, o que o sindicato pretende fazer? Se posicionar, tentar conversar com o governador? O que o sindicato pode fazer a respeito disso?
Tentar conversar, nós estamos desde o começo do ano, nós temos comprovado pelo nosso protocolo que nós já fizemos mais de 20 ofícios solicitando essa mesa de discussão, onde estão todos os pontos, desde o plano de saúde, onde há falhas, as progressões, nosso plano de cargos e salários que precisa ser revisto, e até hoje a atual secretária e o último, nenhum deles deram retorno para que houvesse essa discussão. Nós vamos continuar no diálogo, porque nós entendemos que uma campanha de base, que trabalha a discussão salarial do trabalhador, ela deve ser feita junto com o representante da categoria, e não somente por um lado, porque você aí a prova, você vê só apenas um lado, onde ele não visualizou todas as outras necessidades que a nossa categoria presencia nesse momento. Ok, professor, então é o seguinte, saiu de onde esse reajuste? Essa definição, esse percentual, ele foi uma decisão isolada, totalmente isolada do governo? A categoria não foi ouvida em nenhum momento? Não teve esse... Sim, totalmente isolada. A categoria não foi ouvida. Saiu da onde, então? Ninguém sabe de onde saiu esse percentual. A gente acredita que ele deve ter tirado de índices, né, de economia, mas a gente sabe que você não pode trabalhar apenas com inflação, e você existe todo um cálculo. Né? Nós já solicitamos para um economista, que no máximo até amanhã ele deve estar levando uma lista mais atualizada desses cálculos, justamente para a gente solicitar novamente essa mesa de discussão, de negociação, e apresentar. E lembrando que esse pagamento vai ser feito em janeiro, e a nossa data base ela é de março. Então, quer dizer, pagando em janeiro, depois de 2 meses nós já temos que novamente abrir a discussão da nova data base de 2022. Nossa, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas, professora. Obrigado. Nada, eu que agradeço pelo espaço. Conversamos com a professora Vanessa Antunes, diretora de assuntos sindicais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o Sinteam. 6h44 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, todas as reclamações recebidas pela Defensoria Pública do Amazonas ao longo dos últimos 3 anos, em cerca de 40%. Isso mesmo, quase a metade são relativas à energia elétrica. Pois a principal reclamação é o quê? É contra o aumento abusivo do valor da fatura e contra os laudos emitidos pela empresa toda vez que os aferidores de energia são retirados. As informações foram apresentadas hoje pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas aos deputados durante a sessão da CPI da Amazonas Energia. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Na sexta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a atuação da empresa Amazonas Energia no Estado, o depoente foi o coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Amazonas, Cristiano Pinheiro da Costa. De acordo com ele, quase metade das denúncias recebidas pelo Núcleo de Defesa do Consumidor é contra a Amazonas Energia. Além disso, 48% das ações individuais ajuizadas pela DPE foram favoráveis aos consumidores. Ao longo desses 3 últimos anos, que é o objeto da CPI, nós temos recebido de cerca de 100% das reclamações que recebemos envolvendo diversas matérias, em torno de 40% são relativas a reclamações de energia elétrica, fornecimento de energia elétrica. As reclamações giram em torno revisão de faturas, reclamação quanto ao valor das faturas, reclamação quanto à recuperação do faturamento, que vem aumentando substancialmente. Ainda conforme o defensor público Cristiano da Costa, as denúncias que chegam à defensoria dão conta de que normalmente após perícia nos contadores de energia, realizada por empresa parceira da concessionária de luz, o laudo atesta desvio de energia e aí vem a aplicação de multas ao consumidor. Parece que todo contador que é retirado da casa dos consumidores, quando volta com uma multa, que no caso é a recuperação do faturamento, e volta com um laudo de produção unilateral dizendo que há desvio de energia. Esse tipo de reclamação tem aumentado substancialmente e hoje é o carro-chefe na Defensoria em termos de ações ajuizadas, ações levadas ao Poder Judiciário, que no caso são as ações anulatórias de débito, quase todas girando em torno
dessa famigerada recuperação de faturamento. A Defensoria Pública do Amazonas também informou que a empresa de energia não cumpriu a lei estadual que proibiu cortes de luz durante a pandemia. As outras reclamações, que aumentaram substancialmente na pandemia, se deveram em função do descumprimento das leis 5.143 e 5.145 e da decisão judicial lavrada no seio do processo 064-1120, dígito 85 de 2020, que é uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública para que não houvesse corte de energia e de água durante a pandemia. Então, nesses casos, nós fazemos ações judiciais chamadas de tutelas antecipadas antecedentes e na pandemia, quase todo dia e no plantão da Defensoria, nós recebemos reclamações do descumprimento das leis estaduais, declaradas constitucionais já pelo Supremo Tribunal Federal, e também do descumprimento de decisão judicial liminar proferida nesse processo que eu citei. Há também muita reclamação de ausência de notificação prévia de corte de energia. Já na zona rural, as reclamações giram em torno da intermitência de energia. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, novembro se aproxima e com ele a Black Friday, data já consolidada no calendário comercial, e já tem muita gente, inclusive, planejando aí antecipar as compras de fim de ano para economizar mais, cara. Sempre acontece, né? E uma pesquisa revelou que a intenção de compra para este ano subiu em relação ao ano passado, tá? E os celulares, sempre eles, né? Estão entre os itens de compra mais cobiçados. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. A data oficial este ano é apenas no dia 26 de novembro, mas os comerciantes já estão se preparando para a Black Friday, evento consolidado no calendário comercial brasileiro. E uma pesquisa nacional revelou que a intenção de compras durante o período de promoções subiu este ano em relação a 2020. De acordo com a pesquisa, que entrevistou 400 consumidores, no ano passado, 76,50% dos brasileiros realizaram compras na data, enquanto que para 2021, a expectativa é de que esse número suba para 87,75%, tanto na compra de produtos no varejo online como nas lojas físicas. Segundo a pesquisa, 72% dos entrevistados pretendem comprar online, seja em sites, lojas virtuais ou até mesmo em aplicativos de compra. Desses, 62% revelaram escolher as compras online por medo do contágio do coronavírus. No ano passado, este número era de mais de 75%. Além disso, 86% vão antecipar as compras para o Natal e a maioria deve gastar entre R$500 a R$1.000. Já na hora de comprar o produto, o preço é o principal fator e os celulares e eletrônicos estão entre os mais desejados. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Azuri Benzion, lembra que no ano passado o estado não teve a promoção de forma presencial por conta das restrições da pandemia e que até o momento ainda consta no decreto que está proibido fazer promoções. Até hoje ainda está vigorando no decreto que é proibido fazer as promoções, mas nós temos sempre pedido ao governo e à FVS liberações pontuais, mantendo todas as medidas de segurança, o distanciamento, ou seja, fazer uma promoção mantendo o máximo de rigor possível, lembrando que nós ainda estamos ainda dentro de uma pandemia. Mas nós vivemos de momento e ainda está muito longe, tem praticamente 30 dias ainda para acontecer o Black Friday, e nós normalmente fazemos uma pesquisa uns 15 dias antes do evento para sentir realmente como é que está o humor do consumidor e se ele está realmente disposto ou não a gastar e quanto está disposto a gastar. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E em instantes, aqui no 18 horas, um estudo inédito revelou que 20% das mortes violentas em 2020 no Amazonas envolveram crianças e adolescentes. É o nosso assunto daqui a pouco. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 52 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Vamos conferir a previsão do tempo agora para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 94%. 18 horas. Olha, agora a gente fala sobre violência. Escuta essa, hein? Um estudo inédito revelou que 20% das mortes violentas em 2020 no Amazonas envolveram crianças e também adolescentes. Carlão, e em todo o país, quase 35 mil mortes violentas de crianças foram registradas nos últimos 5 anos, sendo que 80% de pessoas negras. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Entre as mortes violentas intencionais registradas no Amazonas em 2020, 19,75% das vítimas tinham idades entre 10 e 19 anos. Os dados fazem parte do panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, e revela ainda que nos últimos 5 anos, 34.918 mortes violentas de crianças e adolescentes foram registradas no Brasil. A pesquisa reuniu informações de boletins de ocorrência em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2016 e 2020. O índice do Amazonas refere-se somente ao ano passado, porque o estado deixou de informar à Unicef, responsável pela pesquisa, as ocorrências de violência registradas nessa faixa etária entre os anos de 2016 a 2019. O documento do Unicef reúne uma análise inédita dos dados de violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no país. A categoria de mortes violentas intencional reúne os seguintes tipos de crime: homicídio doloso quando há intenção de matar, feminicídio, latrocínio, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. Ainda de acordo com a pesquisa, o perfil de vítima mais comum entre as quase 35 mil mortes violentas nos últimos 5 anos indica que 80% são pessoas negras com idade entre 15 e 19 anos, morto por arma de fogo. Júlia Gomes para o 18 horas. E vamos continuar falando sobre esse assunto com a repórter Artemisa Gadelha, que está aqui com a gente ao vivo nos estúdios da Mix. Boa noite, Artemisa, de novo. Então, aqui no Amazonas a gente tem um dado também muito preocupante, que 629 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro em 2020. É isso mesmo, Artemisa? Isso mesmo, Karime, números que nós não gostaríamos de dar. Como você disse, 629 crianças e adolescentes aqui no Amazonas foram vítimas de estupro em 2020. Esse número faz parte do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com base nos dados, então, das Secretarias de Segurança, das Polícias Civil, Militar e Federal. E é uma pesquisa aí baseada em números de crianças e adolescentes na faixa etária dos 0 aos 19 anos. Só que no estado do Amazonas não foi possível aí fazer essa contabilidade com os adolescentes de 18 e 19 anos. Então essa pesquisa foi na faixa etária de 0 a 17 anos. Hoje eu conversei inclusive com o vereador Ivo Neto, do Partido Patriota, ele que faz parte aí, ele é presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente e do Idoso. E ele falou que a comissão da Câmara Municipal de Manaus vem realizando algumas atividades, criou o Disque Denúncia e também realizou algumas ações com os conselhos tutelares de Manaus, justamente no combate à violência à criança e ao adolescente. Vamos ouvir então o vereador Ivo Neto? 629 crianças e adolescentes que foram vítimas de estupro no ano de 2020 é um dado que nos assusta muito, né? É um dado preocupante. No ano de 2019, nós tivemos 463 registros, né? Então, o número cresceu muito. Como vereador da Câmara Municipal de Manaus e presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, nós, nesse ano, podemos criar o Disque Denúncia, né? A Câmara Municipal de Manaus, né, nunca tinha tido
um disque denúncia para receber denúncia e enviar para os órgãos responsáveis, e hoje tem. Vale ressaltar também que nós fizemos várias ações de prevenções nas ruas da cidade de Manaus em parceria com os conselhos tutelares. Então nós estamos junto, em parceria com os conselhos, com a delegacia de proteção ao menor, lutando contra esse crime, que é o crime de estupro. Então a Câmara Municipal de Manaus também vai fazer uma audiência pública logo para que esse tema seja debatido e juntos com outras instituições, que nós possamos ver, uma forma de combater, e não deixar com que isso cresça em nossa cidade. Ouvimos então o vereador Ivo Neto do Partido Patriota, ele que é o presidente da comissão então de proteção à criança e o adolescente. O número do Disque Denúncia é 985458978. Repetindo, 985458978. Ouvimos também a psicóloga Marta Rodrigues, ela que dá algumas dicas de como proteger as nossas crianças e adolescentes. Para evitar que isso aconteça, não deixar a criança e o adolescente vulnerável, não colocar em risco, evitar pessoas estranhas em casa, próxima à criança, estar sempre com esse adolescente, com essa criança em supervisão, não permitir que fique sozinho com um adulto que não é da sua confiança ou que possa vir a molestar a criança ou adolescente. Muitas situações acontecem em casa quando a mãe está no trabalho ou foi para uma outra atividade. E também a gente não pode esquecer que não é só o homem que abusa. Há mulheres que abusam também e isso precisa ser falado, pois é uma demanda reprimida, quase não se fala disso, mas há mulheres abusadoras também. Então, uma forma de estar atento é observar o comportamento da criança e do adolescente. Crianças que estão em processo de aliciamento, que não inicia logo com abuso propriamente dito, mudam de comportamento, ficam desconfortáveis com outra pessoa, evitam ficar sozinha, pedem para não ir para casa do tio, para casa da tia, pedem para não estar ali naquele ambiente e muitas vezes os responsáveis interpretam como mania, como tolice, coisa de criança. Então é muito importante estar atento a essas mudanças de comportamento, sempre considerar a versão que a criança traz, muitas vezes a criança é desacreditada e o adolescente também. Ficar atento para os efeitos de uma mãe que sabe do abuso, mas que fecha os olhos, evitando assim que a família se desorganize, na cabeça dela, porque já está desorganizada, já é disfuncional porque o abuso está acontecendo. Quando criança, ainda na primeira infância, atentar para as peças íntimas, para o excesso de choro, corrimentos raramente acontecem em crianças, então há vários indícios de que algo está acontecendo. Manter a atenção nisso, notou algum comportamento estranho, logo encaminha para os profissionais de saúde, leva ao pediatra, ao psicólogo para investigar o que está acontecendo. Quanto mais rápido se inicia a intervenção, menores são os danos psicológicos, emocionais para a criança e o adolescente. Ouvimos então a psicóloga Marta Rodrigues, assunto muito sério. Vamos ficar atentos. Exatamente, dicas importantíssimas, não é? Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, pelas suas informações. Agora 7h01, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador Wilson Lima tentou, hoje, de todos os jeitos, reduzir o pedido de seu indiciamento pela CPI da pandemia a uma questão eleitoral. Não conseguiu. Por um motivo principal: a CPI não poderia excluir seu nome ou se desmoralizaria. Afinal, a CPI foi criada praticamente em função da crise de oxigênio no estado. O pedido de indiciamento do governador foi pelos crimes de epidemia com resultado de morte, prevaricação e por crime de responsabilidade. O relator disse que as acusações do governador e do então secretário de Saúde não se mostraram adequadas, tampouco foram tomadas no tempo adequado. Ele citou o recuo do governador após decreto editado em 23 de dezembro, que previa o fechamento de atividades essenciais por conta do crescimento da Covid-19. Agora, o relatório da CPI contra Wilson Lima, com todo o direito à defesa, precisa e deve ser aprofundado ainda mais pelos órgãos de controle e pela justiça. É o mínimo que o povo do Amazonas espera. 18 horas.
Fechando mais uma edição do 18 horas, Karime, boa noite, 7-2. Boa noite, gente. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.